Olá, turma, tudo bem? Agora nós vamos ver o passo a passo de como a gente montar uma fórmula de Lewis, uma fórmula eletrônica, uma fórmula molecular e uma fórmula estrutural através das ligações covalentes. Lembrando, ligações covalentes formam compostos moleculares, ou seja, através do compartilhamento de elétrons entre os átomos ligantes. Vamos lá. Imagine então, pessoal, que nós temos um composto. Vamos montar um composto, por exemplo, hidrogênio e, por exemplo, enxofre. Bem, o que a gente precisa saber? Você precisa estar sempre para fazer compostos, ligações químicas, está diante de uma tabela periódica para saber o número atômico. Mas é lógico que nós sabemos que o número atômico de hidrogênio é 1 e o número atômico do enxofre 16, beleza? Isso é muito importante para a gente poder saber a camada de valência e compartilhar os elétrons da última camada. O hidrogênio, então, tem distribuição 1s1, enquanto que o enxofre tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vamos ver, teu 10, 4. Ou seja, a camada de valência dele tem quanto? 4 elétrons. Enquanto que a camada de valência aqui do hidrogênio tem 1. A gente sabe que o hidrogênio estabiliza com 1 e que o enxofre, todos os outros, estabilizam com 8. Então vamos compartilhar. Como que a gente faz? Primeiramente a gente pega o átomo, enxofre, e desenha os elétrons da camada de valência aqui. Olha lá, ele tem 6 elétrons, 2 mais 4, 6 elétrons. E depois a gente pega o outro átomo, que é hidrogênio, né? E que tem quanto? 1 elétron. E começa a fazer o compartilhamento. Muito bem, eu fiz o compartilhamento aqui. Olha que interessante. O composto é hidrogênio e enxofre. O hidrogênio estabilizou porque está com 2 elétrons. Mas o enxofre ainda está com 7. Então eu preciso colocar mais hidrogênio aqui. Se eu colocar um outro hidrogênio aqui, olha que interessante. O enxofre vai ficar com 2, 4, 6, 8, vai estabilizar. E o hidrogênio também vai estabilizar. Então, essa é a fórmula eletrônica, tá certo? Eletrônica, ou também chamada de fórmula de Lewis, ou Lewis, ou Lewis, beleza? Bem, nós estabilizamos, a gente tem que fazer o compartilhamento até estabilizar. Depois disso aqui, é lógico que a gente representa esse par eletrônico por um traço. Então, põe o enxofre, põe um traço, põe o H, e põe outro traço e põe outro H. Então, esta é a fórmula que a gente chama de fórmula estrutural. Ou seja, você enxerga as ligações, mas não os elétrons. Olha que interessante. E a fórmula molecular é uma molécula. Então você tem que juntar a quantidade de átomos. Então a fórmula molecular não representa nem as ligações. Quantos hidrogênios nós temos? 2. Quantos enxofre nós temos? 1. Então esse composto aqui é o H2S e é a fórmula molecular dele. Entendeu? Então olha que interessante. Nós vimos o quê? Fórmula o quê? Eletrônica, fórmula estrutural, beleza? Fórmula estrutural e a fórmula que a gente chama de molecular. Muito importante saber isso dentro das ligações covalentes. Vamos para mais um exemplo, só mais um exemplo, tá bom, pessoal? Talvez eu faça exemplos em que eu pedi nos exercícios, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar vou tentar fazer um exemplo que eu não tenha lá.
Vamos lá, êxtase, beleza. Vamos pegar, não, comum. Exemplo comum. Por exemplo, carbono, eu vou juntar carbono e enxofre. Aí, carbono e enxofre. Eu sei que o carbono ele tem número atômico 6 e sei que o enxofre tem número atômico 16. Então a gente sabe que a distribuição agora é 2, 8 e 6. Camada de valência 6. E aqui a distribuição eletrônica é 2 e 4. Então camada de valência 4 e camada de valência 6. Olha que interessante. Então eu pego o átomo e desenho os elétrons que existem aqui, 4. E o enxofre são 6. Eu sei que o enxofre, pessoal, são 6. Olha lá, 3, 5, 6. Eu sei que o enxofre, aqui, ó, se eu fizer um compartilhamento, vamos ver, esse carbono aqui ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Não estabilizou. E o enxofre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não estabilizou. Vamos até estabilizar. Vamos fazer outra ligação aqui, olha. Outra ligação. Eu sei que esse enxofre estabilizou, está com 8, mas o carbono ainda está com 6. Então eu preciso colocar outro enxofre que tenha também os 6 elétrons na camada de valência, tá certo? E fazer o compartilhamento. Olha lá, fiz esse compartilhamento, esse enxofre ficou com 7 e esse carbono está com 7. Mas eu posso fazer outro compartilhamento e esse carbono ficar com 8 e os enxofres ficarem com 8. Essa daqui é a fórmula de Lewis, beleza? Que contém os elétrons. Agora a gente melhora ela, né? A fórmula estrutural, 2 traços, olha lá, 2 traços, beleza? Essa é chamada de fórmula estrutural. Estrutural. E agora, como seria a fórmula molecular? É só pegar o composto e pôr CS2. É a fórmula que a gente chama de molecular, da molécula. Beleza, pessoal? Então, tendo os elementos químicos, fica fácil a gente poder fazer essas 3 formas. Bons exercícios. Um abraço.